Olá, alunos! Nós estamos de volta, continuando aqui os nossos estudos sobre movimento harmônico simples. E agora, a parte final da cinemática desse movimento, em que nós vamos trazer aqui a função aceleração. Legal? Então, para construir a análise da função aceleração, eu já montei aqui um esquema, né, um desenho aí, né, inicial, igual a gente já estava fazendo anteriormente. Então, nós temos aqui o eixo X, a amplitude positiva, amplitude negativa e essa bolinha em azul. Quem quer essa bolinha em azul mesmo? A nossa bolinha do movimento circular e uniforme. Muito bem. O que me interessa dessa bolinha em MCU nesse momento? O seu vetor aceleração. E aí vem uma pergunta importante. Moçada, quem é o vetor aceleração de um objeto em movimento circular uniforme? Como é que é o nome dele mesmo? Aceleração centrípeta. Muito bem. Então, é uma aceleração que aponta para o centro da circunferência. E essa aceleração centrípeta, então nós vamos fazer aqui primeiro uma reta radial. E agora o vetor aceleração centrípeta, que vai ser esse cara aqui, ó. Pronto. Então essa é a nossa aceleração centrípeta. Depois eu coloco o nome dela aí, só para não carregar demais a figura, tá? E mais uma vez, lembrando, como é que eu quero, o que me interessa, né, nesse vetor aqui? Lembra que todo movimento harmônico simples, todo MHS, desde a primeira análise que nós fizemos na aula anterior, falando sobre a função posição e a função velocidade, nós fazíamos uma projeção horizontal. Então, para isso, nós vamos traçar dois eixos aqui. Vamos traçar um eixo vertical, só para dar um suporte, mas o que me interessa mesmo, nesse momento, é o eixo horizontal. Então, vamos lá. Então, traçando aqui o eixo horizontal, como eu falei para vocês, o que mais nos interessa nesse momento é a decomposição desse vetor em vermelho na horizontal. Então vamos fazer isso. Decomposição do vetor em vermelho na direção horizontal. Então, fazendo a decomposição desse vetor, eu tenho aqui a aceleração do movimento harmônico simples. Então, esse vetor na horizontal, ele é a aceleração do MHS. E esse vetor inclinado que a gente tinha aqui, ele era a aceleração centrípeta. Tá joia? Lembrando sempre que o que nos interessa muito é fazer a decomposição sempre em função deste ângulo θ, que é o ângulo que nos permite construir funções temporais. Tá joia? É o ângulo que nos permite construir funções vinculadas com o tempo. Só que aqui tá fácil, porque o ângulo θ, olha lá, ó, não sei se vocês lembram dessa regrinha na matemática, o pessoal chamava isso de alternos internos, né? Então, se esse ângulo θ está aparecendo aqui embaixo, ele é o mesmo ângulo que você tem aqui, ó. Ângulo θ também aqui dentro. Tá joia? E aí, então, a aceleração do MHS vai ser a centrípeta multiplicada por quem? Pelo cosseno de θ, uma vez que essa aceleração do MHS aqui, ela é o cateto adjacente a esse ângulo θ. Legal? Dá uma revisadinha aí em decomposição de vetores, se você não lembra dessa parte, tá? Então, vamos lá. Moçada, fazendo a decomposição, vamos escrever isso. Que a aceleração do movimento harmônico simples, ela é a aceleração centrípeta multiplicada pelo cosseno de θ. E aí, mais uma vez, a questão do sinal. Você percebe que a aceleração do MHS ela está apontando para o lado dos números negativos. Então, para corrigir isso, eu coloco um sinal menos aqui. Tá bom?
Vamos agora fazer uma análise dessas estruturas? Então, primeiro começando com a centrípeta. Quem é que lembra a expressão da aceleração centrípeta? Vamos lá, pessoal? A CP era igual a V quadrado sobre o raio. Então, V quadrado dividido pelo raio, eu vou fazer o V ser ômega vezes R. Então, aparece aqui um ômega quadrado, R quadrado, dividido pelo raio. Tá certo? Então, lembrando que a velocidade é ômega R, só que é ao quadrado, então fica ômega quadrado, R quadrado. E aí, esse quadrado, eu corto com esse de baixo, e no lugar desse R, que é o raio da trajetória, nós podemos substituir pela amplitude. Então, a nossa função, a nossa expressão da aceleração centrípeta pode ser ômega ao quadrado vezes A, nesse caso. Tá joia? Então, nós vamos substituir a aceleração centrípeta por esse formato aqui, ó. Ômega ao quadrado vezes A. Tá legal? E aí, voltamos, né, a substituir o θ por aquele formato inicial que nós mesmos construímos juntos aqui, uma função temporal para θ. Dessa maneira, a nossa função aceleração do movimento harmônico simples, ela fica menos, ou menos, não vai esquecer dele, ômega ao quadrado vezes A, vezes o cosseno, abre o argumento, θ0 mais ômega vezes t. Muito bem. Então, essa é a estrutura da nossa função aceleração. Entretanto, se você observar essa função, uma parte dela já foi trabalhada anteriormente. Não é verdade? Olha só, este produto A cosseno de θ0 mais ômega t foi a primeira função que nós construímos juntos, a função posição. Então, eu vou trocar isso aqui por um x e um segundo formato da função aceleração pode ser, então, a aceleração do movimento harmônico simples menos ômega ao quadrado vezes x. Beleza, meus amigos? Então, a aceleração ela aparece aí com dois formatos diferentes, né? Você pode trabalhar ela dessas duas maneiras aqui, tá? Ou em função do tempo, né? Aberto explicitamente em função do tempo, ou em função da posição, tá joia? Então, esse é aquele momentozinho do print, né? Que você dá uma paradinha no vídeo, tira um print ou para o vídeo para fazer as suas anotações. Sempre lembrando, eu procuro falar isso em todas as aulas, que o bom aluno é aquele que anota, não viva de print, hein? A gente só fala para vocês tirarem um print se você quiser depois trabalhar essas anotações, tá? Mas sempre faça a sua anotação pessoal. O nosso cérebro, ele funciona armazenando quantidade de informações de maneiras diferentes. Então, pelo som, pela imagem, por aquilo que você anota. Então, veja que quando nós anotamos alguma coisa, nosso cérebro grava com mais facilidade, tá? Então, procura, tudo que você estiver estudando, fazer um esquema seu, um esquema pessoal. Então, faça a sua anotação, o seu desenho, nem que ele não seja tão bonito, nem que você tenha dificuldade em fazer circunferência, nem que você tenha dificuldade, seja lá o que você estiver estudando, eu estou estudando biologia, eu estou estudando, meu desenho lá da minha célula não ficou muito bonito, não interessa. Faça o seu, porque aí o seu cérebro vai armazenando melhor as informações. Legal? Então vai. Muito bem. Então agora nós vamos fazer uma análise dessa função, tá certo? Qual é o comportamento da função aceleração? Então eu vou abrir um espaço aqui para a gente fazer uma análise da aceleração da partícula e depois uma conclusão física em cima dessa análise que nós estamos fazendo, tá certo? Vamos lá? Então é o seguinte, moçada. Se você pensar na questão da aceleração, nós estamos com a função fresquinha na cabeça aí, então vamos direto. A aceleração máxima. Máxima é o valor mais
ômega ao quadrado vezes a amplitude. Concordam comigo? A função era ômega quadrado vezes a amplitude, cosseno para papá, né? Vai embora lá no cosseno. Agora, o cosseno, ele varia entre -1 e 1. Então, desde o momento em que esse cosseno desapareça, o que sobra vão ser apenas as constantes, que é o ômega quadrado vezes a. Mas para a função adquirir esse valor e com sinal positivo, cuidado, o cosseno de toda aquela estrutura θ0 mais ômega t, que nesse momento eu estou escrevendo só o cosseno de θ. Então, o cosseno de θ, nesse momento, ele tem que ter que valor? -1. Porque aí esse menos corrige o menos da função e aí você tem uma aceleração positiva. Mas, para o cosseno ser negativo, onde é que tem que estar a partícula? Qual tem que ser o ângulo? Vamos ver? Então, esse cosseno ele vale -1 quando θ for igual a 180 graus, ou π radiano. Então, nós já achamos π radiano, vamos pensar, onde é que é π radiano? É um extremo. Então, a partícula ela vai ter a aceleração máxima, a partícula do movimento harmônico simples, quando ela estiver no extremo negativo. Lembram disso? Tá certo? Muito bem. Então, nós vamos tentar entender depois por que isso vai acontecer. Vamos lá. Então, a aceleração mínima agora. Quando nós falamos mínima, é porque ela vai adquirir um sinal negativo. Menos ômega ao quadrado vezes a. E aí, o cosseno, ele vai ter o valor 1, porque aí o sinal da função permanece. E o cosseno 1, ele ocorre em θ igual a 0 ou 2π radiano. Então, eu gostaria que vocês percebessem que as acelerações máxima e mínima, elas estão acontecendo nos extremos. Então, é interessante perceber isso, porque a aceleração ela é máxima e mínima, ou mínima. O termo mínima é só porque o número é negativo. Mas vamos tirar esse negativo, vamos falar em módulo. Então, você teria vetores de aceleração, que seriam vetores desse jeito. Quando a bolinha está num extremo, a aceleração está aqui, puxando ela de volta. Quando ela está no outro extremo, a aceleração está aqui, puxando ela de volta. Então, essas acelerações elas se manifestaram com valores máximos nos extremos, que é onde a velocidade é zero. Por quê? Porque se a velocidade fosse zero e a aceleração fosse zero, o movimento teria terminado ali. Entretanto, velocidade zero, porém com aceleração, a velocidade volta a existir. Né? Então, a aceleração puxa a partícula de volta. Então, é nos extremos que você tem acelerações máximas, e aí abre espaço para uma outra análise no futuro, que é a análise dinâmica do processo. Legal? E aí, então, vamos ver onde é que essa aceleração zera, né? Então, a aceleração nula, onde é que ela vai ocorrer? Então, a aceleração igual a zero só vai ocorrer quando o cosseno de θ for zero. E a pergunta é, em qual ou quais ângulos que o cosseno se anula? O cosseno, ele se anula lá no 90 graus, que é π/2 radianos, e também lá embaixo, no 270 graus, que é o 3π/2 radianos. Legal? Então, em π/2 e 3π/2, nós temos a aceleração se anulando, mas vamos tentar pensar onde é que é π/2 para o movimento harmônico simples, para relacionar com o MHS. π/2 e 3π/2 é quando a bolinha do MCU, aquela bolinha em azul, se encontra no ponto mais alto, ou seja, no centro da trajetória, para o MHS. Né? Ou embaixo. Então, ou seja, sempre no centro. Então, no centro do movimento harmônico simples, a aceleração é zero. Tá certo? Então, aceleração nula no centro e máxima em módulo nos extremos. Então, a gente só usa, lembrando, o termo aceleração mínima por conta dela ser negativa. Mas se você pensar em módulo, as duas são iguais. Tá certo? Que seriam, então, as acelerações que ocorrem nos extremos. Legal? Interessante isso, né? Então,
O grande lance de você estudar o MHS, né, é sempre você trazer essas funções, essas análises que nós fazemos, é sempre importante você fazer um paralelo disso com as situações práticas. Porque de nada adianta você conseguir enxergar isso aqui matematicamente se você não conseguir correlacionar com a situação prática. Beleza? Vai lá, aquele momento das anotações, hein? Muito bem. Então agora nós vamos fazer aqui uma parte final onde eu vou correlacionar duas grandezas para tentar uma função diferente. Vamos lá? Quando nós estudamos move, não sei se vocês lembram do movimento uniformemente variado, um dos movimentos mais importantes para o aluno que presta vestibular, né? Então ele é a base do entendimento da cinemática, tá? Dentro do move, uma equação, né, a gente chama de equação assim de maneira geral, uma função ficou muito conhecida, tá? Chamada função ou equação de Torricelli. O pessoal chama desse jeito, né? Ficou muito difundido esse nome. E aí, na verdade, o aluno muitas vezes acaba decorando, tem muitas brincadeiras que o pessoal faz para guardar essa função. Mas a pergunta é, qual a importância dela, né? Então, o pessoal chama isso de equação de Torricelli, mas na realidade, a equação de Torricelli, ela é você escrever a velocidade como função da posição e não do tempo. Então, veja, no move, quando nós estudamos as funções, você tem lá a equação que o pessoal chama de sorvetão, a equação da velocidade, todas dependendo do tempo. E aí você faz uma mistura entre elas e obtém lá a equação de Torricelli, né? Que nada mais é do que a velocidade vinculada à posição e não ao tempo. Então o que nós vamos fazer nesse momento é exatamente isso, tá? Então essa chamada equação de Torricelli nada mais é, então, do que você construir uma função de maneira que a velocidade esteja dependendo da posição e não do tempo. Tá joia? Muito bem. Como é que nós vamos fazer isso, então? Vamos começar pegando as nossas funções posição e velocidade, tá certo? Só que naquelas funções, o ângulo θ, ele é um ângulo que depende do tempo, né? Então, θ é igual a θ0 mais ômega-t. Então, nós sabemos que o t, ele está dentro do θ, né? O tempo está dentro da função θ. Então, nós vamos deixar o θ fechado, tá? Então, vamos escrever a função desse jeito, ó. O x, eu vou escrever como sendo amplitude vezes o cosseno de θ. Lembrando, então, que o tempo está aqui dentro, ó. Tá certo? E vou refazer, vamos fazer essa, como se fosse uma engenharia reversa, né? Vou fazer o caminho contrário, vou isolar o cosseno. Então, eu vou dizer que o cosseno de θ, ele pode ser x sobre a. Tá joia? E vou deixar isso paradinho aqui. Vou fazer mais ou menos a mesma coisa com a função velocidade. A função velocidade era v igual a menos ômega vezes a vezes o seno de θ. Lembrando que o tempo está aqui, né? Então ele só não está aparecendo de maneira explícita, mas ele está lá, escondidinho dentro do θ. Então eu quero sumir com esse tempo. Então nós vamos isolar esse seno. Então eu vou dizer que o seno de θ, ele é igual a v sobre menos ômega vezes a. Tá joia? Então agora eu tenho uma definição para seno e tenho uma definição para cosseno. E agora eu vou trabalhar uma das propriedades da trigonometria, uma identidade trigonométrica que o pessoal usa muito, né, nos cursinhos por aí, tá? Seno de θ, ou melhor, seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ igual a 1. Se você nesse momento não sabe a diferença entre seno quadrado de θ e seno de θ quadrado,
Isso é um ponto muito importante para a matemática, hein? Não vamos discutir isso aqui, mas lembrando que são coisas diferentes, tá? Então, seno quadrado de θ não é a mesma coisa que seno de θ quadrado, hein? Tá? Cuidado com isso. Então, no lugar do seno de θ, nós vamos colocar essa estrutura, e no lugar do cosseno de θ, eu vou colocar essa estrutura aqui. Vamos fazer conta, então? Então, vamos lá. Então, eu tenho V dividido por menos ômega vezes A ao quadrado. E vou fazer a mesma coisa no cosseno. Então, eu tenho x sobre A ao quadrado. E tudo isso sendo igual a 1. Beleza? Vamos lá. Então, desenvolvendo os quadrados, eu tenho V quadrado, ao sinal negativo foi embora. Embaixo, ômega quadrado vezes A quadrado, mais x quadrado sobre A ao quadrado, tudo isso igual a 1. Moçada, vamos usar essa parte aqui, esse primeiro denominador, como sendo o denominador comum. Então, vamos lá. Eu vou usar o ômega quadrado vezes A quadrado. Então, ele vai ser o meu denominador, dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, aqui eu só vou escrever o V quadrado. E no segundo termo da equação, vamos lá. Vamos pegar esse cara e dividir por A quadrado. O que sobra? Sobra o ômega quadrado. E aí, esse ômega quadrado eu multiplico pelo x quadrado. Então, aqui eu tenho ômega quadrado, x quadrado, tudo isso igual a 1. Joia? O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar esse cara aqui e vamos passar multiplicando por 1. Tá? Então, eu vou apagar esse cantinho aqui e vamos fazer essa análise final aqui, nesse espacinho pequenininho que nós temos. Legal. Então, vamos lá. Pegando esse cara e passando, multiplicando para o outro lado a sua função, a sua equação, na verdade, até esse momento, né? Não vamos chamar de função por enquanto, no final a gente chama ela de função. Então, eu tenho V quadrado mais ômega quadrado x quadrado igual a ômega ao quadrado vezes A quadrado. Eu passei o denominador multiplicando. Então, agora eu pego esse termo aqui e jogo ele negativo. Então, a minha equação fica com essa cara. V quadrado igual a ômega quadrado vezes A quadrado menos ômega quadrado vezes x quadrado, que passou negativo para o outro lado. Legal? Então, agora eu tenho ômega, eu posso colocar ele em evidência, e aí a função fica com V quadrado igual a ômega ao quadrado, que multiplica A quadrado menos x quadrado. E tá aí, meus amigos, essa é a chamada equação de Torricelli, né? E aí você se pergunta, nós conseguimos o intuito? Qual que era o nosso intuito? Não era a velocidade como uma função da posição? Vamos ver se está batendo isso? O A quadrado, ele é uma variável ou ele é uma constante? O A quadrado é uma constante. O ômega ao quadrado, ele é uma variável ou ele é uma constante? Ômega quadrado, constante. Então, eu consegui a velocidade, que é uma variável, em função da posição. Tá? Então, o nome equação de Torricelli é só para fazer aí uma semelhança com o que nós também temos no MOVE, né, que é a velocidade em função da posição, e aqui nós fazemos o mesmo, velocidade também em função da posição. Tá bom? Meus amigos, é isso. Tá? Então, essa é a análise cinemática do movimento harmônico simples, tá bom? Fazendo aí, né, só de maneira estrutural. Agora nós temos que fazer muito exercício para poder aprofundar esses conhecimentos, tá bom? Então, a dica que eu dou para vocês é sempre essa. Terminou um estudo? Vai para os exercícios e começa do zero. Não tenha medo de fazer aquele mais basicão. Ah, mas eu já manjo. Aí tudo bem. Né? Mas será que manja mesmo? Então vai lá no 00, né? Vai no, como eu costumo chamar com o pessoal, vai no V0. V0 e parte dele, e aí você vai evoluindo o nível dos exercícios para a gente realmente ter certeza de que nós estamos entendendo a matéria, tá? Sempre lembrando que nunca é demais ter humildade quando se trata de estudo de conhecimento, né? Porque sempre tem algum exercício que coloca a gente em xeque. Legal? Abraço para todos.
e a gente se vê na próxima. Valeu, moçada! Até mais!